vídeo que a gente vai... A gente dirigiu horas para chegar em um dos lugares mais famosos da Califórnia. E simplesmente não conseguimos chegar. E esse só foi um dos erros da viagem. Então acompanhe esse vídeo que a gente vai contar para vocês vários erros que a gente teve nessa viagem para que vocês não tenham também. Bom, recentemente nós fizemos uma viagem pela Califórnia, né? Então passamos por São Francisco, Lake Tahoe, Monterey, Los Angeles, Santa Bárbara e por aí vai. E algumas coisas tiveram que ser mudadas no meio do caminho, porque tivemos alguns pequenos os contratempos, digamos assim. E esse foi o primeiro erro. Yosemite. A gente ia conhecer o Parque Nacional de Yosemite. Vou deixar as fotos para vocês verem, porque é a coisa mais linda. Mas a gente simplesmente foi por um lugar que a estrada estava fechada. Então a gente chegou até a beira do parque e não conseguiu entrar. Nós estávamos em Lake Tahoe, e Lake Tahoe é uma área mais montanhosa, né? Yosemite também, então faz parte, basicamente, quem vai para Lake Tahoe acaba passando em Yosemite. Porém, a época que nós fomos agora em março para abril é a época que a temporada fecha e as estradas acabam ficando interditadas lá. E nós não sabíamos. Então, nós saímos de Lake Tahoe, andamos em cerca de 1h30, 2 horas, para a gente descobrir pelo Maps que estava interditado. Então, nossa rota, que era para ser de 4 horas de viagem, se tornaria 8. Então, assim, sempre confiram no site oficial das rotas, se a rota está aberta ou não. E eu vou deixar aqui para vocês o site que vocês conseguem conferir exatamente se a rota que vocês planejam está ou não aberta, para não acontecer o que aconteceu com a gente. Em resumo da ópera, nós não fomos para o Yosemite, optamos em sair de onde estávamos, no meio do caminho, e ir direto para Monterey, que seria o segundo destino Porque nosso. pra gente pegar a rota que estava aberta, a gente ia ter que dar uma volta, ia demorar tipo 6 horas para chegar, a gente ia chegar à noite lá, não ia conseguir aproveitar quase nada, enfim. Então esse foi o primeiro erro da O viagem. nosso segundo erro foi o mapa, a internet. A Rota One, que foi a rota que a gente pega ali no Big Sur, para quem desce de São Francisco em direção a Los Angeles, ela é um local lindo, porém nem sempre tem sinal de internet. E basicamente, pelo que nós pesquisamos e vimos, o Google Maps era mais usado nos Estados Unidos, né, do que o Waze. Nós somos mais habituados a usar o Waze. E nós baixamos o mapa, O na, mapa o offline. mapa offline. Porém, não funcionou de uma forma legal. A gente não teve uma boa experiência com o Google Maps. O que que acontece com o mapa? Você consegue colocar todos os trechos que você precisa, mas, por exemplo, se você parar num lugar para pegar um café e sair do carro com o celular, Desconecta da rota. desconecta todo da rota. Então, se você tá sem internet, você perde a rota que você já tinha colocado. Então, o que que a gente fez para evitar esse erro nas próximas paradas? A gente criou o roteiro com todas as paradas, a gente colocava parada até para gasolina, porque é um lugar que tem pouco lugar para parar para abastecer, por exemplo. E aí a gente enviava, por exemplo, o Bruno fazia todo o roteiro e ele me enviava no WhatsApp. E aí a gente conseguia reabrir. Mas para reabrir precisava de sinal de internet. Então esse foi um ponto aí que é algo que tem que ficar em alerta para você não errar. Por exemplo, a gente conseguiu fazer o Big Sur inteiro, mas a gente viu alguns relatos de pessoas que erraram a rota porque estavam ali com problema na internet e simplesmente não conseguiram pegar a Rota 1, foram por dentro da Califórnia e não conseguiram ver as paisagens bonitas, enfim. E teve momentos que ficamos sem internet, né? A gente ficou sem a rota mesmo, mas continuamos a que a gente já estava seguindo, só não nos perdemos, mas ficamos totalmente à deriva ali. Na Califórnia existe um aplicativo que chama Waymo, que basicamente é um aplicativo que você consegue, como se fosse um Uber, mas não tem motorista. Então você consegue andar com o carro da Waymo sem motorista e assim, uma super experiência. A gente já tinha colocado no roteiro que a gente ia andar de Waymo para andar com o carro que não tem motorista. E o que aconteceu? A plataforma da Waymo, ela só é válida para quem mora nos Estados Unidos. Então, para quem tem o celular logado e com a conta brasileira, não consegue Baixar o baixar o aplicativo. aplicativo e ter acesso. Então, basicamente, o que a gente fez? Eu peguei meu celular, deslogamos da conta brasileira, colocamos a localização como americana
e tivemos que fazer um reconhecimento do número. A sorte é que uma amiga da Vitória mora nos Estados Unidos, nós colocamos o número dela, o código chegou para ela e a gente conseguiu fazer a verificação. Aí sim conseguimos utilizar o Waymo. Mas caso contrário, não seria possível e nós não teríamos essa experiência. É, assim, a internet que a gente usou lá foi a nossa internet mesmo, porque a gente tem o Vivo Travel, que dá acesso à internet nas Américas e a gente não paga nada além. Mas se não tivesse essa opção, por exemplo, da minha amiga que tem o chip internacional, teria que ter um chip internacional para daí poder ter essa experiência do Waymo. Então é algo que é interessante que vocês saibam, até para planejar, a gente vai pedir emprestado para alguém, a gente vai comprar um chip, a gente não vai fazer esse rolê porque vai dar muito trabalho, enfim. Distâncias. Porque a gente olhava, a gente fez o roteiro e a gente olhava no mapa e, 4 horas, ok. E é verdade, amor. Um pouquinho mais. Mas a gente acabou. Não, nós fizemos uma programação mais solta, acho que essa foi a nossa sorte. Então, ficar às vezes de 4 mais 6 horas num carro não comprometeu nossa viagem. Mas uma dica que a gente pode dar não conta exatamente ali o tempo que você vê ali no Google ou no Waze num dia esporádico, conta sempre algumas horas a mais ali de viagem, algo mais tranquilo, onde você possa fazer com mais calma, justamente para você poder aproveitar e não ficar nessa agonia de ter que chegar Chegar rápido logo. dentro no destino. É, levar a viagem mesmo da parte da rota como o passeio. E vale a pena, porque Vale a pena. a Califórnia ali tem vistas locais lindos, onde você pode parar, admirar a paisagem, tomar um café, conhecer um pico legal, né? É. E normalmente a gente vai nessas viagens, a gente já aproveita para trocar o celular, para comprar algum eletrônico, enfim. E no meu caso, eu escolhi trocar meu celular e a gente fez o trade da Apple. O que que é isso? Você dá o seu celular e você troca pelo novo com o desconto. Então eu já estava super animada que eu ia trocar, pegar o celular novo e dar o meu com desconto. E aí o que que aconteceu? A Vitória tinha que fazer a transição lá, então ela tinha que limpar o celular dela para poder fazer a troca, só que ao invés dela fazer essa troca, A ela gente não sabe apagou. até hoje o que aconteceu, Mas né? provavelmente deve ter apagado ali Basicamente, a conta dela. basicamente eu apaguei tudo antes de transferir para o novo. E aí, assim, dava para ver na cara dos vendedores da Apple o desespero. Eles ficavam Eles assim. estavam tipo assim, ó, A em nossa, a choque. nossa sorte é que a Vitória também tem O um MacBook. MacBook e ela estava no Brasil e a gente precisava fazer uma verificação da conta dela e o código só chegaria nesse dispositivo. Aí uma amiga nossa Veio veio aqui aqui em casa. que mora no nosso condomínio, veio na nossa casa e acessou o computador para passar esse código. Caso contrário, ela perderia tudo Tudo. que ela tinha Então, assim, se do vocês iCloud dela. forem trocar, tomem muito cuidado com isso. De antes de apagar tudo, fazer mesmo a troca, Backup, porque né? backup, porque a gente perdeu aí na Apple umas 2 horas para conseguir resolver tudo isso. E graças a Deus eu não perdi minhas coisas, mas assim, é uma coisa que seria muito chata. A gente teria muito problema, porque eu ia ficar sem chip na viagem. Isso também é outra coisa. O chip você tem que ativar na sua operadora. Então, a sorte que a Vivo a gente conseguiu ativar pelo aplicativo, mas tem algumas operadoras que você tem que ligar para poder pedir, eles têm que verificar se é você mesmo que está ativando. Então, acaba sendo uma dorzinha de cabeça. Então, o que eu recomendaria? Deixa para fazer isso no final da viagem, porque se tiver qualquer BO, você já tá vindo embora mesmo, e aí você já resolve por aqui. Porque como a gente fez isso no segundo dia, no terceiro dia de viagem, É, eu tinha que resolver, porque como é que eu ia ficar 10 dias sem internet, sem WhatsApp, sem conseguir falar com a minha família, enfim. Então, são algumas coisinhas bobas que poderiam ter atrapalhado tudo, né, amor? sim. No fim deu tudo certo, mas a gente deixa aí o alerta que para vocês se planejarem quando vocês forem fazer viagens. E isso vale para qualquer viagem internacional. Tomem cuidado com essas coisinhas que acabam, às vezes, deixando a gente estressado, acabam prejudicando a viagem. E nos próximos vídeos a gente vai falar o roteiro detalhado, o que a gente fez, tintim por Cada tintim, dia. o que vale a pena, o que não vale a pena de cada cidade, para que vocês possam aproveitar 100% a viagem para Califórnia, porque a gente sabe que é o sonho de muitos brasileiros e, assim, realmente é um sonho e vale a pena, porque Surpreendente. é surpreendente. Então é isso.
Quer falar alguma coisa, amor? Não, acho que por hoje é só. Então tá bom. Tchau, gente. Beijo.